João Pernambuco foi um personagem que ficou conhecido por uma história. Ele compôs uma música que ficou no imaginário, né, da música brasileira, uma das músicas mais importantes da música brasileira. E na época ele foi, vamos dizer assim, roubado, sei lá, palavra. Mas ele foi tomado emprestado dele, vamos dizer assim. E acabou ficando desconhecida a autoria dele, né? E, e ele ficou muito, enfim, isso marcou muito a trajetória dele, de forma a ele guardar muitas das músicas só para ele, né? Boa parte da obra que a gente conhece do João Pernambuco, ela foi, enfim, compartilhada depois por um cara chamado Meira, né? O grande violonista Meira, que era amigo pessoal dele, e ele mostrava essas músicas pro Meira. Então o Meira acabou salvando algumas das músicas do João Pernambuco. Boa parte deles, enfim, ele levou consigo, tinha medo de mostrar as músicas e que acontecesse isso novamente com ele. Então foi um traço assim da personalidade que nos fez perder uma boa parte do acervo dele, enfim, das composições dele. Ainda bem que a gente tem uma porção hoje para apresentar para vocês aí. E essa música então se chama Luar do Sertão.
Bueno, vamos então à parte das músicas individuais aqui, dos solos. O professor Thiago Colombo vai começar essa parte para nós. Então, quando a gente começou a montar esse repertório, né, era uma homenagem ao João Pernambuco mas não, a ideia não era tocar só a música do João Pernambuco, né? A gente pensava em resgatar algumas coisas que a gente já tinha tocado, como a suíte Retratos do Rubens Zingato, como outras coisas que vinham já nessa linha, né, nessa história da música brasileira ao longo assim, do século XX e XXI. Mas a gente foi, né, na verdade, a gente foi gostando tanto de tocar o Pernambuco que a gente decidiu só tocar a música do Pernambuco. E abriu só uma exceção, né, que é essa de fazer 3 solos, né, com músicas nossas que tinham ligação, que tinham essa herança musical do João Pernambuco. Que na real não é nem um pouco difícil de encontrar isso, né, quer dizer, todo violonista brasileiro compõe um pouco a moda Pernambuco, né, o estilo Pernambuco. Desde sempre, desde o tempo de Villa-Lobos. O Villa-Lobos se inspirou muito né, esse tipo de efeito, como vocês viram bastante aqui. Acordes paralelos que ficam soando. Isso na música de Villa-Lobos está cheio, na música orquestral de Villa-Lobos, na música para piano de Villa-Lobos. E isso o Villa-Lobos não mentiu para ninguém, ele dizia que era ele não roubou do João Pernambuco, ele dizia que era muito influenciado pelo João Pernambuco. E a gente também é. Então eu vou tocar um choro, samba. O Matias, que é especialista no assunto, vai depois me contar. Foi uma composição minha ainda do final do ano passado, mas que eu nunca toquei. É a estreia mundial intergaláctica. Intergaláctica nem tanto, mas assim, galáctica, porque ela se chama Laika, em homenagem ao primeiro ser terráqueo que orbitou pela Terra, que foi a cadela Laika, da antiga União Soviética, o primeiro ser vivo enviado para o espaço, pobrezinho dela, porque ela não voltou. Certo? Então, esse samba, choro e o que o Matias depois vai me explicar, se chama Laika, de minha marca. Muito inspirado pelo João Pernambuco.
tentar tocar a música. Ah, E eu acho que é uma das composições mais novas minhas, mais recentes. E eu acho que ela traz bem essa carga assim, do que é nascer nesse lugar, ser atravessado por tanta fronteira, receber tanta informação, né? Música argentina, música uruguaia, música do Brasil também. O choro, né? E aí eu não tinha percebido que ela era tinha tanta influência no Pernambuco, né? Obviamente eu nasci tocando música gaúcha, mas e ouvindo, né? Mas uma das primeiras músicas que eu toquei no violão, assim, foi o Sons de Carrilhões, por exemplo, que é do Pernambuco, né? Então ele tá muito presente, assim, na música que eu faço. E eu não sabia, fiquei sabendo no nosso ensaio, depois que a gente tocou essas músicas, e eu toquei essa música. Eu falei assim, pá, mas isso aí... eu já toquei essa. Tem uma coisa de Pernambuco nela. E ela é muito nova. E aí, não sei se eu vou conseguir tocar direito. Se tiver alguma coisa errada, é porque é errado mesmo.
Missão difícil pra mim agora, mas tudo bem. A gente tava programando o show, fazendo os ensaios e agora, hoje mesmo no dia, o que a gente vai fazer, né? Cada um fazer um solo, a gente sai, cada um... E a vontade de ouvir um outro, falou, não, eu quero ficar assistindo a tua parte. Então a gente, essa parceria, né, essa amizade que a gente tem, ela foi até o roteiro e quando chegou a minha parte de escolher uma música para tocar, não é minha área específica, minha área de violão, é a área do acompanhamento. Esse instrumento aqui que eu estou utilizando é um instrumento tradicionalmente utilizado para violão de acompanhamento, mas eu fiz uma música para celebrar esses dois parceiros, homenageando, enfim, essa amizade dedicada ao Neuro Júnior e ao Thiago Colombo. A música se chama Fronteira, que é essa exatamente brincando com isso, né? A gente tem origens diferentes e a gente senta e consegue tocar junto. Isso aí é uma virtude muito boa. Eu sempre falo que o choro teve um caminho muito bom, uma escolha muito boa no começo, na gênese da música, que foi optar por valorizar a diferença, né? E não valorizar a semelhança. Desde o começo o choro sempre valorizou a diferença. O cara que tocava de uma maneira particular, que tocava outra música, outra dança, e foi colocando, juntando. Por isso é tão rico e tão vasto, né, o universo do choro. E essa diferença entre nós aqui, essas fronteiras, né, que se aproximam aqui quando a gente está tocando. Então essa valsa que eu vou tocar é homenagem para esses dois parceiros. E Fronteira, então.
desses tangos machistas dele, dessa vez um interrogando. A gente está chegando ao final da apresentação e uma das inspirações que a gente teve para montar assim, esse formato que a gente está tocando é um disco muito importante da música brasileira, que é um disco do Dino Sete Cordas com o Rafael Rabelo, quem não conhece. E nesse disco eles, enfim, acharam uma maneira de tocar
a 2 violões, né? E também tocaram várias músicas do Pernambuco no disco, e uma valsa chamada Sonho de Magia, que a gente vai tocar agora, que é uma valsa realmente inspiradora. E para encerrar a noite, agradecendo muito a presença de vocês. O projeto continua, né? A primeira da saída do 10 mais 10 é um projeto que vai propor 10 compositores, com 10 grupos, intérpretes, e hoje a gente está abrindo, tocando o João Pernambuco. É um bom começo, porque o João Pernambuco é o começo mesmo dessa música brasileira, então ele está um pouco cronológico. E agradecer, né, essa casa maravilhosa, esse lugar que dá dignidade ao músico tocando, que é o Instituto Ling, Branco Produções, que propôs o projeto juntamente, o Matheus, que está fazendo o som para nós, Som e Luz hoje, meus parceiros que acreditam nesse violonista aqui de 7 cordas, Neuro Júnior, gente, por favor. Eu não consigo tirar da frente do nome dele a palavra professor, porque e não é simplesmente não é pelo protocolo, nem pela, enfim, é porque eu conheci o Thiago há muitos anos atrás, ele como meu professor, né, fazia curso de faculdade, ele era meu professor da faculdade, conheci, eu tocava acho que meio choro ainda, e ele me ajudou a trilhar esse caminho, hoje em dia está tocando um pouco mais, alguns a mais. Então, Thiago Colombo, gente. Muito obrigado, eu sou Matias 7 cordas. Obrigado. Quero fazer um agradecimento especial à turma da Oficina de Choro que está hoje também aqui. Era meio que aula obrigatória e tal, né? Mas quem não quisesse vir, não vinha. Então, e a minha esposa também, que está com essa barrigão que vocês estão vendo aí. Se esposa vinha aí mesmo enfim, no revento quase, né? Então, um show que eu estou fazendo para ela e também para o pequeno que está vindo.
Obrigado pelo mais a gente vai fazer o não clássico, a música mais conhecida do compositor, Som de Carrilhão.